Quando nós nos aproximamos da mensagem espírita, existe uma certa tendência em a gente confundir dois conceitos: migração planetária e transição planetária, como se as duas coisas fossem uma. E, na verdade, são conceitos distintos expressos dentro da literatura espírita. E nós vamos usar como base da nossa conversa de hoje o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, aqui na edição da Federação Espírita Brasileira. Iremos usar também bastante o livro A Gênese, de Allan Kardec, também editado pela Federação Espírita Brasileira. Iremos usar um material constante em obras póstumas, também de Allan Kardec. Aqui eu estou com a edição do IDE, do Instituto de Difusão Espírita. E vamos fazer uma passagem, ainda que rápida, por essa obra magnífica, Depois da Morte, de Leon Denis, também editado pela Federação Espírita Brasileira. Quando a gente fala sobre migração planetária, é muito comum as pessoas imaginarem um fenômeno que muitas vezes se fala na literatura, daquela quantidade enorme de espíritos saindo de uma vez só, migrando do planeta. E a gente, às vezes, até tem a ideia de que esse fenômeno é um fenômeno extraordinário, mas ele não é. Ele é um fenômeno ordinário, ou seja, migração de espíritos não é uma singularidade, é uma circunstância prevista dentro do processo evolutivo. E o livro A Gênese, de Allan Kardec, no seu capítulo 11, no item 37, vai nos comentar que existem dois tipos de transição planetária, de migração planetária. Um tipo de migração se dá nas situações ordinárias e comuns, e o outro tipo se dá nas situações especiais. Então, há duas situações que podem fazer os espíritos migrarem, ou seja, saírem de um planeta para irem para outro. É muito importante que a gente compreenda que nós não pertencemos aos planetas. A questão 76 do Livro dos Espíritos, que abre a segunda parte da obra, nos diz que os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. A gente não pertence à Terra. Nós estamos aqui por uma circunstância. Enquanto nos for conveniente, esse local é nosso lar. Na medida em que ele não nos é mais conveniente, outros orbes, outros planetas, outros lugares são previstos para o nosso processo de desenvolvimento. Então, dentro dessa visão, Allan Kardec vai nos destacar que há dois tipos de migração. E no item 35 do capítulo 11, ele vai explicitar quais são esses dois tipos de migração. Existe um tipo de migração chamado migração individual, que, como o próprio nome está dizendo, é individual, ou seja, é um espírito só. As migrações individuais acontecem fora da transição planetária, sempre para mundos melhores do que o que estamos, e o espírito vai se quiser. Então, de repente, dentro de um determinado orbe, tem um espírito que está numa condição bem superior ao que o seu planeta apresenta. Ele recebe um convite para que ele, então, migre para uma esfera superior, se ele assim quiser. Ele aceita ou não. Nós temos essa apresentada na figura de Bezerra de Menezes, que recebeu um convite e acabou declinando, pelo menos por hora. Temos a história de Alcione, que recebeu um convite e foi. E como foi, voltou também para ficar um tempo por aqui, porque a gente também não, quando vai, não fica proibido de voltar.
Mas as migrações individuais são as migrações de um indivíduo. E existe um outro tipo de migração, muito mais conhecida dentro do movimento espírita, a migração coletiva, que é exatamente o reverso da medalha. Em vez de um, são vários. Em vez de ir para um mundo que é socialmente, espiritualmente melhor, vai para um mundo que é socialmente, espiritualmente pior, porque é compatível com o nosso padrão evolutivo. E ao invés de ser facultativo, a convite, aceita se quiser, aí é compulsório mesmo, vai mesmo. Se quiser, vai, se não quiser, vai também. Então, esses dois tipos de migração estão presentes na obra e na Gênese você vai encontrar um material farto sobre essa questão. E o próprio livro A Gênese, no capítulo 18, no item 2, vai dizer que a humanidade ela evolui em dois tipos de ritmos. Ela evolui lentamente ou ela pode evoluir em pouco tempo dando um salto, ou seja, ela tanto avança milimetricamente na transformação aguardada dos seus indivíduos, como ela também tem momentos em que ela avança muito rápido no intervalo curto de tempo. As transições planetárias apontadas nessa mesma obra, a Gênese de Allan Kardec, são os momentos em que acelera o mecanismo de transformação dos planetas por uma série de fenômenos que vão acontecer na dinâmica da transformação dos orbes na chamada transição planetária. Mas o que seria, na verdade, a chamada transição planetária? As chamadas transições planetárias são as etapas da história dos planetas em que eles começam a apresentar característica de dois estágios consecutivos ao mesmo tempo. É como se fosse o nascer do Sol ou o pôr do Sol, em que você vê o dia e vê a noite juntos, mesclados. Então, a transição planetária ela é exatamente esse período de lusco-fusco em que o planeta apresenta determinadas características, mas apresenta outras também. Então, nós vamos observar nas chamadas transições planetárias a presença de duas características. Não é para nós imaginarmos que essa evolução se dá como se fosse uma escada. Estamos num degrau e passaremos para outro degrau, porque se fosse assim, nós dormiríamos demônios e acordaríamos anjos, e não é desse jeito. A transição planetária é uma rampa em que a gente vai milimetricamente subindo a cada etapa vencida, cada novo momento, a humanidade experimenta um processo de transformação. Na leitura daquilo que o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, também em publicação pela Federação Espírita Brasileira, nos apresenta no seu capítulo 3º, quando fala que há muitas moradas na casa de meu Pai e a progressão dos mundos, vai nos falar que, didaticamente, nós estaríamos num estágio evolutivo chamado de provas e expiações, onde o mal sobrepuja o bem. E iríamos para um estágio seguinte, mundo de regeneração, que não é mundo superior, ou seja, o bem ainda não supera o mal, é apenas um lugar onde as pessoas estão desejosas. Tá? O mundo de regeneração não é um local formado de espíritos superiores, não é. É formado por uma sociedade onde os seus integrantes desejam se transformar. Observemos que o nome que Allan Kardec coloca nesse estágio evolutivo não é mundo de regenerados, é mundo de regeneração. Ou seja, é lá que a gente vai empreender o nosso processo de mudança. Então, não é um lugar maravilhoso. Em relação à Terra, é. Mas ele não é uma coisa assim que a gente possa dizer, nossa, essa sociedade é
extremamente mais evoluída que a nossa. Não, ela é até parecida. A diferença é que lá as pessoas estão querendo ser melhor, nós estamos desejosos de transformar as nossas vidas e sermos indivíduos em melhores condições espirituais. E uma pergunta se impõe, afinal de contas, nós estamos em transição planetária, não estamos, já começou, já terminou. Quando termina? Está todo mundo louco para saber, porque tem uma série de datas aí. Tem uns que dizem que ela vai terminar no ano 2000, outros dizem que ela vai terminar no ano 2012, tem outros que falam que é o ano 2019, e tem um pessoal que fala que é no ano 2057. Sabem a data? Está na codificação kardeciana, não sabe. Está no livro dos médiuns a data do término da transição planetária. Item 267, parágrafo 8º, está dia, mês e ano de quando vai terminar a transição. Se quiserem ver em casa, vocês já, se quiser, eu falo aqui a data. Querem que eu fale? Não vão se assustar. Lá nesse item, parágrafo 8º do item 267, Allan Kardec diz: reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem data. Os espíritos superiores nunca marcam datas. Quando muito, dão indícios de algo que venha a acontecer. Mas toda previsão com data marcada tem indício de mistificação. Portanto, esqueçamos as datas. Não tem data marcada, porque senão aonde ficaria o livre-arbítrio da criatura? É lógico que existe uma janela de tempo, mas nós não sabemos quando que esta janela vai terminar, e os espíritos atuam na perspectiva de facilitar com que esse movimento se dê o mais cedo possível. Capítulo 24 do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira, capítulo 24, penúltimo parágrafo, diz que haverá uma reunião que vai acontecer de espíritos responsáveis pelo planeta Terra para definir o que vai acontecer com a Terra. Só que isso é em 1938. Eu ainda era criança, mas eu acredito que essa reunião já pode até ter acontecido, porque já tem tanto tempo de 38 para hoje que pode ser que essa reunião já tenha ocorrido e alguma decisão pode ter sido tomada, inclusive de dizer, vamos aguardar mais, deixar a nossa sociedade da Terra ter mais algumas experiências. Mas quando terá começado a transição? É difícil dizer, porque como é um processo lento, ela começa a cada dia. Alguém pode dizer que ela começou na vinda do Cristo, é uma possibilidade. Pode dizer que ela começou com o advento do Espiritismo, é uma possibilidade. É uma marca, uma referência. Mas a obra espírita ela traz indicações no livro A Gênese, capítulo 18, no item 9. A gente vai encontrar uma informação a esse respeito, dizendo lá que a transição começou há quase um século. Eu fiz as contas, dá em cima da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa marcaria não somente uma mudança social, mas uma mudança também na transformação que o planeta experimenta na sua mudança. No livro Obras Póstumas, que é um livro que o índice nem é numerado, viu, Geraldo? Não é numerado. E é ruim de achar os capítulos na Obras Póstumas. É uma obra atribuída a Kardec, publicada 21 anos depois da sua desencarnação. Mas o autor não eternizou, não botou, não faz como Kardec, que cria capítulo dentro dos capítulos, itens, para você ir precisamente no ponto. Não tem. Então, vai dar um pouco de trabalho, mas a gente pode pegar em casa. Tem a primeira parte, segunda parte, na segunda parte vai contar no dedo 31 capítulos. O capítulo 31 da segunda parte tem uma mensagem espetacular chamada
regeneração da humanidade. É uma mensagem longa, tem 29 parágrafos. É grande, mas ela é fantástica na explicação do fenômeno da transição planetária. E é essa mensagem que está no livro Obras Póstumas, que no seu parágrafo 21, vai dizer no parágrafo 21 que a transição planetária começou há um século. Então, na Gênesis fala quase um século, em Obras Póstumas fala um século, tudo bem. Mas dali em cima do período da Revolução Francesa, as mudanças que teriam acontecido durante essa etapa. E aí a gente diz assim, ué, mas começou e a gente vai ver isso onde? Como é que é essa transição? Porque é muito comum as pessoas dizerem assim, olha, quando vier a transição, você se prepare. Porque vai ser uma desgraça. Vai ter fome, guerra, terremoto, maremoto, tufão, furacão, tsunami. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no sermão profético, traz Jesus comentando sobre, no período da chamada transição planetária, que é traduzido para o português como sendo final dos tempos, mas não é isso que no grego está colocado. A palavra no grego é sinteleiakosmos, que significa síntese do mundo, resultado do mundo, não final. Final como resultado. Quem gosta de Esperanto, na tradução da Bíblia em Esperanto, em vez de final dos tempos, está escrito maturidio de la mondatio. Maturidio de la mondatio não tem nada a ver com o final dos tempos. Maturidio de la mondatio é maturação da idade do mundo, ou seja, período de maturação do mundo. Não é final dos tempos, e é como foi traduzido por Zamenhof com relação a esse termo do grego. Então, ali realmente Jesus fala que nesse período haverá guerras e rumores de guerras, cataclismas. E Allan Kardec, consultando os espíritos, constrói uma narrativa sobre essa discussão, trazendo a opinião dos espíritos sobre isso. E no capítulo 18 do livro A Gênese, no item 7, Kardec vai colocar para nós que a transição planetária não são sinais físicos, não são movimentações geológicas, até porque terremoto sempre teve, maremoto sempre teve, pandemia sempre teve. Essa agora foi bem ruim, mas a anterior foi pior. A gripe espanhola também foi 3 anos. E o que é mais terrível foi a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, quando o pessoal saiu da Primeira Guerra Mundial, que respirou, veio uma pandemia com 3 anos, todo mundo trancado em casa. Quando terminou a pandemia, agora vamos ter sossego, passou 19 anos, veio a Segunda Guerra Mundial. Então, numa mesma geração, aconteceu muita coisa nessa janela aí desses 25 anos. E nós sempre tivemos fenômenos de guerra, maremoto, terremoto, furacão, tsunamis. Não é diferente. A peste negra, que aconteceu durante a Idade Média, 1347 a 1352, levou, segundo se crê, 1/3, alguns falam metade da população da Europa, o que é muito, 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 muito mais do que as últimas pandemias que nós tivemos. Então, o que os espíritos dizem a Kardec, é o que ele coloca nesse item 7 do capítulo 18, é que as mudanças não são geológicas, não são as entranhas do planeta que se movimentam. Diz ele que as mudanças são sociológicas, que o problema, Nayara, é dentro da criatura, é dentro do indivíduo, não é do lado de fora. É você mesmo. Não é do lado de fora da criatura, não é o planeta, é o indivíduo que está passando por um processo de refazimento das suas energias. A transição planetária, portanto, ela seria, a bem da verdade, não uma transição do planeta, seria uma transição da humanidade planetária. Que quem está em processo de transição é a criatura humana. Porque no planeta,
de provas e expiações e no planeta de regeneração, chuva vai continuar caindo para baixo, não vai cair para cima. O planeta não vai mudar. Os rios continuarão correndo para o mar. Mangueira continuará dando manga. Não vai mudar. Ou seja, a transição não é do orbe, a transição é da humanidade planetária. O que está mudando é a humanidade. A gente ouve algumas pessoas falando que o eixo da Terra vai corrigir, vai ficar reto. Não vai, gente. Não vai. Se esse negócio acontecer, é uma loucura. Primeiro que não tem como a Terra desinclinar 23 graus, ela vai continuar inclinada para fazer as estações primavera, outono, inverno e verão, é inclinado o eixo da Terra. Uma mudança de 0,000 de grau já dá uma mudança imensa no planeta. Então, essas sugestões de que o planeta vai rodar a partir daí verticalmente, elas geologicamente e astronomicamente elas não se justificam, até porque para fazer uma correção dessa tem que ter uma colisão absurda com um orbe tão grande para bater na Terra que a vida se extinguiria. Não tem como. Vai ficar assim mesmo. Essas notícias muito fantásticas, até fantasiosas, a gente tem um pouquinho de calma com elas. Então, a transição planetária, ela não se dá em outro lugar que não seja o coração da criatura humana. É dentro dos nossos corações que ela vai acontecer. É dentro de nós, na revisão de valores, na análise daquilo que ocorre na intimidade dos nossos corações, é que vai de fato se dar isso. Nessa mensagem de Obras Póstumas, no capítulo 31 da segunda parte, o terceiro parágrafo diz assim: não procureis sinais da transição planetária nos céus, não está nos céus. Então, as pessoas ficam esperando a Lua, o Sol, uma mudança externa. E não, as mudanças são internas. O que está acontecendo e que determina, de fato, que estejamos num período de transição planetária são as mudanças que a criatura humana está experimentando. E não estão sendo poucas. O que está acontecendo nas últimas décadas tem sido muito forte, permitindo que a gente consiga identificar nesse processo da transição planetária como se tivesse 7 passos na produção dessa transição, como se a transição acontecesse marcada por 7 eventos que não são seguidos, assim, termina um para começar o outro. Eles vão acontecendo, mas não necessariamente um, quando acontece, o outro já acabou. Eles acontecem juntos, juntos. Então, o primeiro sinal da transição planetária, e que a gente enxerga pela literatura espírita, que seria ali naquela janela da Revolução Francesa, não é a Revolução Francesa em si. Porque a Revolução Francesa, em princípio, o que foi que ela fez? Decapitou os reis franceses. Na visão estreita, foi uma mudança de regime político. Mas, ao mesmo tempo que a Revolução Francesa decapitou os reis, ela também destronou a fé. Porque, a partir da Revolução Francesa, um movimento muito forte de negação de tudo aquilo que ligava o homem à religião foi iniciado. E a gente entende por que isso aconteceu. Porque os séculos anteriores da Revolução Francesa foram séculos marcados por uma intolerância religiosa muito forte. Havia muita perseguição, muita tortura, morte. A religião levava as pessoas à morte. Nós mesmos, éramos nós, não eram outras pessoas, éramos nós mesmos que em outros momentos, vestido a capa de sacerdotes, porque nós não estamos aqui para criticar nenhuma outra religião, de forma alguma,
Mas nós mesmos, equivocados como estávamos, tomávamos aquela fé e usávamos como instrumento de perseguição. Então, isso gerou muita revolta, muita rejeição ao pensamento religioso. Então, a Revolução Francesa, além de servir como um instrumento de mudança de regime, também trouxe para o cenário de discussão a ruptura com a fé. E, a partir dali, cria-se uma proposta. É a primeira vez na história que o homem decide caminhar sem Deus. Desde o princípio da humanidade, a fé sempre acompanhou a criatura humana, sempre. Não há nenhum povo antigo que não tivesse uma forma de expressão religiosa. Todos. E ao longo de toda a história, até a Revolução Francesa, o homem sempre caminhou inspirado pela fé. Fosse uma fé mais ou menos racional, cometesse excessos ou não, não está em discussão isso, mas o homem caminhava com fé. Quando vem a Revolução Francesa, há uma ruptura, e a humanidade decide que ela seria mais feliz sem Deus. E inicia-se um movimento de perseguição a todos os pensamentos religiosos. Pouco se fala mais na Revolução Francesa, os sacerdotes católicos foram todos mortos. Foram mortos dentro da nave das suas próprias igrejas. Todos os bens da igreja foram confiscados pelo Estado. O regime de Robespierre, regime do terror, que estabeleceu o regime revolucionário, ele criou uma nova religião chamada o culto à razão e usava os templos católicos como lugar onde essas expressões de religiosidade, se é que a gente pode assim chamar, eram cultuadas, o culto à razão. Não havia mais nada. A Notre Dame tinha encenações nesse sentido, mas a fé, no sentido da conexão com o cristianismo, ela foi rejeitada durante esse período e nunca mais essa ferida cicatrizou na França. Até hoje, ainda existe um distanciamento entre a sociedade francesa e a religião por conta dos excessos cometidos durante o período da Revolução. Então, não é exatamente a Revolução Francesa que marca o período da transição planetária. É a ruptura do homem com a fé. A ruptura da criatura humana com os padrões de religiosidade que se tinha até então e a decisão corajosa de caminhar sem Deus. Seríamos mais felizes, segundo esse entendimento, porque não teríamos mais as peias da religião para ditar as regras, para fazer com que as pessoas obedecessem a algum conjunto de regras, todos seriam livres e, portanto, seria muito mais interessante. Então, o primeiro sinal de que nós entramos numa transição planetária é a ascensão do ateísmo como pensamento dominante do Ocidente. A partir daquele momento, o ateísmo toma as rédeas do pensamento ocidental e nós começamos uma nova caminhada a partir daí, na crença de que conseguiríamos montar uma sociedade mais feliz a partir desse momento. Esse é o estágio número 1. O estágio número 2, que se segue ao primeiro, é a resposta da espiritualidade a esse caminhar vendado que o homem faz quando decide caminhar distante da fé. A resposta da espiritualidade são os fenômenos mediúnicos que dariam início à percepção da realidade espiritual no seio do ateísmo. Dentro do seio do ateísmo, na própria França, que estava contaminada pelas ideias do ateísmo, vai surgir ali todo o conjunto de pesquisadores, e aí não me refiro apenas a Allan Kardec, mas ao conjunto de outros que, junto com ele, realizaram as grandes pesquisas do século XIX, onde se destaca Ernesto Bozano, nós temos César Lombroso, Alexander Aksakov, William Crookes, Camille Flammarion, Gabriel Delany, o próprio Leon Denis, com algumas pesquisas na área científica, mas um gigantesco trabalho no campo filosófico,
E alguns ingleses, como Sir Arthur Conan Doyle, Coronel de Rochas, e tantos outros grandes homens de ciência que se debruçaram sobre o fenômeno espírita para investigá-lo. E Allan Kardec, tomando esse conjunto de manifestações, faz as suas reflexões sobre a consequência moral daquela verdade, edificando assim a doutrina espírita, que vai oferecer para nós um manancial imenso de verdades que nós poderíamos dizer, parafraseando Leon Denis na obra Depois da Morte, aonde ele apresenta a doutrina espírita como a divulgação para todos da chamada doutrina secreta. Sim, a doutrina, na essência das verdades que o Espiritismo nos traz, era conhecido como doutrina secreta há muito tempo. Assim era nos Vedas, assim ensinou Krishna, assim ensinou Buda, assim ensinou Hermes Trismegisto, assim ensinou Pitágoras, Sócrates. Grandes iluminados do passado estudavam essas mesmas verdades que o hinduísmo chama de Sanatana Dharma. O que é Sanatana Dharma? Dharma é verdade, conhecimento, ensinamento. Sanatana é aquilo que é eterno, aquilo que não muda, aquilo que sempre vai ser assim. Amai o próximo como a ti mesmo. É Sanatana Dharma. Amai os vossos inimigos. Esses conhecimentos, chamados Sanatana Dharma, estavam desde o princípio, só que era doutrina secreta, só conhecia quem era iniciado. O homem comum não conhecia. Quando a doutrina espírita vem, o que faz ela? Revela para a humanidade, de maneira universal, o conhecimento que era das doutrinas secretas. Então, a gente vai observar essa reflexão feita pelo próprio Kardec em 3 momentos no Livro dos Espíritos. No item 222, no primeiro parágrafo, na 6ª parte da conclusão da obra, no primeiro e no 3º parágrafo. Allan Kardec dizendo: as verdades espíritas existem desde sempre. Seus conhecimentos não são novos. Novo foi o método de como fazer, mas o conhecimento era muito velho. Então, o segundo passo da chamada transição planetária é a chegada universal do Sanatana Dharma, ou seja, do conhecimento das doutrinas secretas, entregue para que todas as criaturas tenham acesso a esse conhecimento. Número 3, terceiro passo, que não significa dizer que ele acabou, ele acontece até hoje. A encarnação dos espíritos empedernidos. No período da transição planetária, ocorre uma maciça encarnação de entidades profundamente perturbadas. Essas entidades, elas encarnavam na Terra, mas elas encarnavam a conta-gotas, um por vez. Quando vinha um, os outros ficavam sentados esperando. Quando ele voltava, desencarnou, sente agora lá, vai pensar no que você fez, agora fulano, sua vez. Então, nós não recebíamos vários deles ao mesmo tempo. Quem pensou no cunhado está errado, não é o cunhado. São espíritos empedernidos mesmo, que quando eles encarnam... Não, não é, minha filha, não é ele. São espíritos assim, os senhores da guerra, pessoas que realmente promovem transformações muito profundas na estrutura do tecido social. São entidades terríveis. E quando chega na transição planetária, eles encarnam de maneira bastante volumosa. Era um conta-gota, quando chega na transição, não troca por uma torneira, simplesmente deixa o cano aberto. E isso aí não precisa ninguém se preocupar. Isso está no Apocalipse, capítulo 20, versículo 3 e versículo 7, onde diz que no final dos tempos convém que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Podem ficar tranquilos que o Satanás já está entre nós. Você fica preocupado que ele vai vir, já está. E olha, é só por um pouco de tempo. Só por um pouco de tempo.
Satanás aqui é uma figura alegórica para representar as entidades muito endurecidas, mas que são nossos irmãos, e que precisam de uma oportunidade para se transformar, precisam de uma oportunidade para crescer, Débora. Não dá para que eles fiquem eternamente nessa condição, eles têm que poder se desenvolver. Então, o terceiro momento da transição é a chegada dessas entidades bem difíceis que estão entre nós. Não preciso nem dizer que a gente assiste a televisão, você vê. É o ódio, a violência, o desamor, a crueldade. São características dessas entidades que não têm compromisso com o amor, não têm compromisso com os sentimentos de fraternidade. Quarto sinal, para compensar a encarnação dos maus, encarnação dos bons também. Também ninguém é de ferro para receber no planeta só espírito complicado. Vem os bons também. Essa é a notícia boa, mas ela não é tão boa porque os bons são menos numerosos do que os maus. Porque se eles vierem em grande quantidade, eles vão acabar fazendo o trabalho que é nosso. Não pode. Tem que vir pouquinho mesmo. E eles têm que inspirar a gente vai e faz o trabalho. Mas eles não podem vir em milhões. Se eles vierem aos milhões, eles vão fazer o trabalho. Um Gandhi libertou a Índia. Um Paulo de Tarso mudou a história do cristianismo. Então, são poucos, mas bastante efetivos. E espíritos perturbados tem bastante. Uns encarnaram e outros ainda estão do lado de lá, perturbando os que estão do lado de cá, para achar que está certo o que eles fazem. Então, a gente vê mudanças muito profundas acontecendo nesse quarto fenômeno, que é a chegada de gente interessante para mudar o planeta. Quinto sinal, o império da loucura. Porque quando o ateísmo chega, ele não determina o desmontar da sociedade. Mas depois de 200 anos que ele está dando as regras, a sociedade se desmonta. E nós temos hoje a colheita da proposta do homem sem Deus. Nunca tivemos tanta depressão, tanto suicídio, tanta ansiedade. Olha, a gente às vezes acha que a gente está bem. Ah, não, a gente está bem, é tal. Para saber o quanto nós estamos realmente doentes, nós temos que fazer um experimento. Suspender toda a medicação tarja preta por 1 ano. Aí você ia saber como é que nós estamos, porque a gente está assim medicado. Nós não sabemos como nós estamos, a gente está assim medicado. Bate o carro, aí sai do carro. Ai, ficou lindo amassado, gente. Amei. Ficou assim, parece uma flor. Ai, muito obrigado, porque bateu o meu carro, ficou até bonito. Eu preferia ter amassado. Isso aí está medicado, não é possível estar medicado. Então, para eu saber como eu sou, eu preciso me ver sem uma medicação. Não estou dizendo para ninguém suspender a medicação, não, tá? Eu estou só dizendo, né? Não é para ninguém suspender, só para a gente ver o quanto de nós estamos adoecidos. Então, nessa etapa, nesse quinto passo da transição, ocorre o império da loucura. Nós nunca tivemos tanta perturbação no planeta como a gente tem hoje, gente. Nunca teve. E era para a gente estar bem melhor, porque a gente já aprendeu tanta coisa, mas é impressionante como a gente aprende no ouvido, mas no coração não aprende. E só um parêntese para quem diz assim, ai, a humanidade nunca melhora, né? Está sempre do mesmo jeito, a gente parece que não aprende. Também não é verdade. Não sei se alguém aqui sabe fazer nhoque. Quem já cozinhou nhoque na vida? Ninguém faz nhoque. Então, eu vou explicar como é que faz nhoque. Você prepara a massa do nhoque e joga na água fervente. Na hora que ele boia, o que você faz? Tira. É o que acontece no planeta. Bota todos os espíritos naquela água fervente.
Os que começam a boiar, a gente vai tirando. Esse já aprendeu, tira. Então, a humanidade não tem os mesmos espíritos de 2000 anos atrás. Quem aprendeu já não está aqui. Quem está aqui é quem ainda não aprendeu. Por isso que parece que a gente não avança. Porque quem já se iluminou não tem por que estar aqui. Só fica na alfabetização quem tem que se alfabetizar. Quem se alfabetiza pode passar para o estágio seguinte. E o nosso estágio é o de alfabetização mesmo. Então, nesse nosso nessa nossa quinta etapa, a gente vai perceber em obras póstumas, naquela mensagem lá da segunda parte, no capítulo 31, no 20º parágrafo. É um parágrafo meio grande, mas dentro dele vocês vão encontrar. Lá diz assim, ó. A loucura na transição planetária chegará a tal fonte, que o suicídio se multiplicará como nunca visto anteriormente. Está acontecendo? Está acontecendo, Jude? Está acontecendo. A ponto de que as próprias crianças se suicidarão. Infelizmente, também já está. Então, a loucura alcançará níveis nunca antes vistos. Está acontecendo. Hoje está todo mundo bem complicado. O suicídio ampliará de maneira impressionante. Acontecendo. As próprias crianças se suicidarão. E para terminar o raciocínio, o autor espiritual ainda diz: e então, naquela época, muitos, antes mesmo de encontrarem a morte, estarão riscados no número dos vivos. Então, são pessoas que estão fisicamente encarnadas, mas elas estão mortas. Não é para pensar naqueles zumbis de filme que comem o cérebro das pessoas, mas são indivíduos que hoje vivem completamente alienados, completamente desconhecedores das coisas. Esse é o grave problema. Esse é o grave. Então, assim, nós temos o problema da alienação, da drogadição, da viciação, em que as pessoas estão completamente fora da realidade. Então, esse é um problema. Sexto período, o período do testemunho. Não começou ainda, tá? O período do testemunho vai ser a gente, nesse mar de loucura que o planeta está, nós darmos o testemunho efetivo do nosso processo de compromisso com essa verdade. Ninguém acha estranho, não, o fato de que está todo mundo no Brasil e tem pouca coisa do lado de fora em termos de espiritismo? Por que tem tanta literatura em português e tem tão pouca literatura em outros idiomas? Por que tem tanta casa escrita no Brasil e tem tão pouca do lado de fora? Se o governador é planetário, qual é o sentido que tem eu ter um lugar com tanta gente e tão pouco do lado de fora? Não parece lógico? Isso aqui é um centro de formação de mão de obra. Nós estamos agora na encarnação em que nós estamos sendo formados. Nós estamos fazendo mestrado e doutorado em Espiritismo. Na próxima encarnação é que começa o trabalho. Nós vamos, na próxima encarnação, realizar a atividade do testemunho, em que nós iremos levar essa mensagem para outros lugares. Observemos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, Obreiro do Senhor, o último parágrafo, a mensagem termina dizendo assim: e aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, o Senhor reservará a estes os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. É esse. Os postos difíceis é a gente dar o nosso contributo em outros lugares, que não aqui. É a oportunidade de nós servirmos não necessariamente como espíritas, mas é nascer como artistas, como cientistas, como filósofos, como educadores, como políticos, em outros lugares do planeta.
Alguns vão ter que ficar por aqui, outros vão ter que ir. Não tem jeito. Não dá para ficar todo mundo aqui. Então, a expectativa é que nós depois nos espalhemos pelo planeta. Se é verdade que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, se o Brasil é o coração, o mundo é o corpo. Se o Brasil é o coração, o mundo é o corpo. Qual é o papel do coração para o corpo? O que é que o coração faz para o corpo? Hã? Bombeia sangue. Nós somos o sangue. O coração, nesse momento, está se enchendo de sangue. E daqui a pouco ele vai bombear, e as hemácias, que somos nós, vamos levar o nosso oxigênio do amor para oxigenar todo o corpo. E a gente tem que pegar bastante oxigênio, tá? Para poder levar esse oxigênio para outros lugares, para realizar o processo de transformação. Os espíritas, portanto, podem esquecer essa ideia de que eles vão, eu vou migrar, não sei porque escuta esse negócio, coitadinho de mim, porque quando eu desencarnar vou para o umbral. Tá. Gente, quem trabalha com reunião mediúnica já deve ter percebido isso. Os nossos companheiros, quando desencarnam, não vêm do umbral da comunicação. Eles vêm de um hospital. Olha a festa quando chega lá. É desse jeito. É uma festa no mundo espiritual, foguetes, né? Nos recepcionando. Olha aí. E aumenta cada vez mais. Por quê? Porque está voltando um trabalhador para o mundo espiritual. É desse jeito quando a gente chega. Então, não é uma coisa sofrida. Pode observar que quando a gente desencarna, que vai para a reunião mediúnica da comunicação, estou me recuperando, estou junto com os amigos, estou me refazendo, não está maravilhosamente bem, mas também não está no local de sofrimento, gemendo. Eu não sei de onde os espíritos tiraram esse negócio, dessa gemessão danada. E quando chega na parte da transição planetária, é a mesma coisa. Porque eu vou migrar. Não vai. Não vai. Os espíritas não vão migrar, porque o investimento está muito alto para migrar. Então, agora, com esse investimento, é ficar. O que não quer dizer que vai ser fácil, porque a gente vai migrar para outros lugares, para outros ambientes do planeta, onde a gente vai dar o nosso contributo. É isso que a gente vai experimentar nesse processo da transição. Não é uma mudança que eu possa dizer que eu vou ser expulso do planeta. Muito provavelmente não. A gente vai ficar, mas para dar o contributo em outros lugares. É isso que está no item 27, no capítulo 18 da Gênesis, quando fala daqueles que vão migrar para outros lugares do planeta para dar o contributo. Os únicos que vão migrar da Terra também estão no item 27 do capítulo 18 da Gênesis. Aparece no item 17 do capítulo 18 e aparece no item 27, nos dois momentos. Quais são os espíritos que migrarão da Terra? Migrarão da Terra os maus não tocados pelo bem. São as pessoas que fazem o mal e se comprazem no mal. Não me parece que seja o nosso espírito. São pessoas que fazem o mal e sentem prazer no mal que fazem. Esse não é o nosso perfil, não. A gente pode não ser uma coisa maravilhosa, a gente é pelo menos o mal tocado pelo bem, né? Porque o mal não tocado pelo bem, depois passo de novo. O mal tocado pelo bem chora, lamenta, faz de novo, mas chora, sente culpa. Nós estamos mais nesse segundo grupo. E esse segundo grupo, ele não tem como previsão sair do planeta. Se tiver migração, migração intraplanetária, sai daqui e vai para outro canto, mas fica na Terra. Não tem previsão de retirada do planeta. Não é isso que está colocado. Mas se alguém ainda tiver dúvida, não, mas eu acho que não, eu acho que eu vou migrar mesmo. Então, você consulta no capítulo 18, item 28, que estão as 4 características de quem vai sair do planeta. A gente não tem essas características. E está também naquela mensagem de Obras Póstumas, no 13º parágrafo da mensagem. 4 características para a gente ver que a gente não vai migrar. Primeira, são revoltados com Deus, têm ódio de Deus.
espirituais. Segundo, porque são revoltados com Deus, têm ódio de Deus, não querem saber de Deus, enxergam só a vida material e por isso são apegados à vida material. Também nós somos assim, com ódio e achando que a vida é só material agarrado. Terceiro, por terem ódio de Deus e serem apegados às coisas materiais, tem uma terceira característica. As paixões os dominam, não conseguem refrear seus impulsos, às vezes, né? Mas pelo menos é sempre. E o quarto, são dominados pelas imperfeições. Não é o nosso perfil, não é o nosso perfil. Então, quem está querendo fazer as malas, desfaça. Agora, se você fechou a cartela desses 4 pontos, continue preparando as malas, porque pode ser que seja o nosso momento de partida. A grande questão que nos importa considerar dentro de tudo isso é como é que nós estamos inseridos nesse trabalho. E às vezes, Valdete, cadê a Valdete? Às vezes, Valdete, tá? Às vezes a gente acha que para a gente ficar, nós teremos que fazer um trabalho colossal no planeta, nós vamos ter que fazer. E não é verdade. Não é preciso fazer um trabalho colossal. Paulo de Tarso, quando viu a luz na estrada de Damasco, disse assim: Senhor, o que tu queres que eu faça? Igual a gente. Senhor, o que tu queres que eu faça para ficar na terra? O que tu queres que eu faça? E naquela oportunidade de Paulo de Tarso, a resposta que ele recebeu foi: entra na cidade que te será dito o que haver de fazer. Para nós, entra em casa que te será dito o que haver. Vai para casa para saber o que vai fazer. Não fuja de casa. Porque no lar é onde estão os grandes desafios e as grandes oportunidades de sublimação das nossas almas. Todos nós que achamos que o trabalho de edificação da criatura está lá fora, não compreendeu a essência daquilo que a doutrina espírita nos fala, sobre a importância da família para o nosso grande mecanismo de transformação espiritual. Então, que a gente reflita de maneira bastante madura sobre as oportunidades que a vida nos está dando dentro de casa para restaurar uma relação rompida, para dar efeito de perdão, conseguir se aproximar de alguém que a gente tem dificuldade, fazer esforços. Pode ser que a gente não consiga realmente recuperar, pode ser, mas eu, pelo menos, preciso me recuperar disso. Pode ser que eu não consiga transformar o outro, até porque o objetivo não é mudar o outro, é mudar a mim mesmo. Mas é importante que eu saia da vida tendo a condição de saber que eu venci, sim, todas as dificuldades que a vida me apresentou com relação a essa grande vivência dentro do lar. Nós temos todo o ferramental para fazer essa mudança. Nós temos todo o ferramental. A gente sabe doutrina espírita, sabe de leite da vida, tudo. A gente só não faz a mudança pelo mesmo motivo que o sapo não lava o pé. É só por isso que a gente não faz a mudança. Porque não nos falta mais nada, nós temos todo o aparelhamento. Então, que a gente aproveite as oportunidades que a vida está dando, porque na próxima existência, talvez a gente não renasça espírita, tá bom? Então, tem que levar dentro do coração essa verdade, para conseguir dar o grande contributo que o Cristo espera que a gente faça nessa próxima etapa. Portanto, aproveitemos bastante as lições que a gente vai ter na Semana Espírita, que começa a partir dessa noite, e teremos uma semana para refletir sobre todos esses assuntos e incorporar nas nossas almas as verdades que o Espiritismo nos oferece, para que a gente faça a melhor transição dentro de nós e nos edifiquemos, porque é assim que vai ser. A transformação de um por um terminará promovendo a transição de todos os planetas. Boa sorte para todos nós nessa tarefa e que Deus nos abençoe nesse magistral movimento de ir ao encontro de nós mesmos para sublimarmos as nossas almas
com o despertar do amor. Uma boa noite para todos nós.